E então, retornando aí para o texto, nós estamos agora na parábola do fariseu e do cobrador de impostos, já no capítulo 18 de Lucas, e estamos já nos aproximando do fim dessa série. Eu quero observar aí com você o propósito da parábola. O versículo 9 está muito claro no próprio texto. Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, o propósito da parábola já está no texto, né? Muitas vezes nós temos que estudar o contexto para entender o propósito do texto especificamente, mas no caso desta parábola, assim também como no início do capítulo 18, versículo 1, Jesus também diz o propósito da parábola do juiz iníquo, assim também ele já traz o propósito dessa parábola aqui no começo. Jesus visava exortar, confrontar as pessoas que se exaltavam a si mesmos. Eles confiavam que eles eram pessoas justas e desprezavam as pessoas que eles consideravam que não eram. Muito semelhante hoje você ter preferência por uma igreja, né? A pessoa atribui que a sua igreja é a melhor que tem e a pessoa só seria adequada se estivesse na dela, não é? Me lembro quando eu me converti, havia algumas senhoras que me viram crescer, né? E aquelas senhoras, quando souberam que eu era da igreja também agora, uma delas olhou e disse, mas é de qual? Aí eu falei, né? Falei qual era a igreja, ela ficou assim calada, olhando, aí ainda disse assim no final, mas ainda dá tempo de passar para a minha. Irmãos, mas isso assim, na maior, assim, enfim, né? Meu Deus, ou seja, na visão dela, eu tinha me convertido, mas a igreja batista não era uma igreja boa para estar, né? E eu não preciso nem dizer qual era a igreja que ela frequentava, mas era uma situação bem esquisita essa, né? Em respeito à idade, né, e tudo, a gente ouve, tem coisas que a gente ouve e deixa para lá, né? Mas eu confesso que eu fiquei bem sem graça, sem saber muito o que falar. Mas digo a você, a ênfase da vida cristã é Cristo em nós. Cristo em nós, não é a denominação. Aliás, alguns até ficam meio bravos assim, no coração. Quero deixar claro para você, viu, meu irmão, lá no céu não se faz menção do ser batista ou de qualquer outra denominação. Não se faz menção. Por quê? Se assim fosse, o Senhor Jesus tinha fundado a primeira igreja batista de Jerusalém. Pode acreditar nisso. Se fosse a denominação, a ênfase, ele teria fundado uma igreja com nome local, no sentido de uma placa denominacional. Pastor, mas está errado então a denominação? Não, irmãos, não há como viver na terra entre os homens sem uma instituição que se organiza para se relacionar com a sociedade. Mas isso não pode ser considerado objeto diante de Deus para aprovação ou desaprovação. É muito importante deixarmos claro isso, que quando Deus olha para você, Ele espera encontrar Cristo Jesus. Se Ele não vê o seu Filho em você, pode acreditar que você está reprovado. Mas quantos anos de igreja, pastor, eu já tenho aí uma caminhada. Meu irmão, você não entendeu nada, peça para Deus converter o seu coração, que você está perdido. Por quê? Tempo de convertido não significa nada para Deus, nada.
O Senhor Deus instituiu um plano, esse plano está na sua vida. Se ele está, você está aprovado por ele. Muito bem, mas essa parábola nos confere observar quais são os erros que se cometem, que a pessoa, no seu entendimento, deve deixar isso fora de sua conduta. Ainda que muitas vezes possamos ser tentados a fazê-lo, não será aprovado por Deus, se você assim o fizer. Muito bem, então vamos ver a forma da aprovação. Primeiro, o Senhor Jesus começa falando da forma inadequada. Ele cita 2 homens. Verso 10. 2 homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. Vamos observar aí o que um era e o outro também. O fariseu era o maior partido religioso do judaísmo. Você bem sabe que o judaísmo era a religião da época de Jesus. O judaísmo tinha como objetivo fomentar a leitura da lei e a prática da lei na vida cotidiana. Em resumo, um resumo bem simples. O judaísmo surgiu por volta de 180 anos antes do nascimento de Jesus, mediante a perseguição que aconteceu pelo imperador Antíoco Epifânio. O imperador Antíoco Epifânio, ele cometeu a abominação da desolação em Jerusalém. O que foi que ele fez? Ele tomou Jerusalém, mandou destruir Jerusalém e, antes de fazê-lo, ele matou um porco sobre o altar. Mandou sacrificar um porco sobre o altar que existia no templo. E ele proibiu a leitura da lei, isso cerca de 180 anos antes de Jesus nascer. Aí o que aconteceu? Os judeus partiram de Jerusalém, foram para os lugares mais distantes que podia do potencial daquela lei. Como Jerusalém estava em Jerusalém proibida a leitura da lei, eles povoaram todas as regiões fora de Jerusalém, e foi aí que foram fundadas as sinagogas. As sinagogas que você vê nos evangelhos foram fundadas cerca de 180 anos antes de Jesus. O objetivo da sinagoga, ser um espaço para reproduzir o que se fazia no templo. Só não se fazia o sacrifício. Mas as orações, os cânticos, o culto ao Senhor era feito na sinagoga. As sinagogas tinham que ficar estrategicamente postas em lugares que permitia, no dia de sábado, o judeu andar até elas sem ser considerado trabalho. A distância que ele poderia percorrer sem considerar que era uma distância que quebrasse o sábado, eram fundadas as sinagogas. E as sinagogas, ao seu redor, se juntavam as pessoas, ou seja, elas iam morar perto da sinagoga. E uma distância adequada, conforme eu disse. Se não fosse a distância adequada, eles iriam ou fundar uma nova, ou então se localizar próximos a elas. E então, no sábado, jejuavam. O outro dia de jejum podia ser a quarta-feira, a quinta-feira, se eu não me engano, a quinta-feira, propriamente dito. E aí vem o termo jejum 2 vezes por semana. E esse jejum visava a consagração de sua vida, em especial o dia de sábado, onde se separava o dia para buscar ao Senhor, estar na sinagoga e assim fazer o culto a Deus. Quero lembrar aqui, para aqueles que já sabem, só lembrar, e para os novos, o conhecimento, de que o culto na sinagoga não era diferente do que nós fazemos hoje. Havia o momento da dedicação de dízimos e ofertas, havia o momento em que se cantava, orava e se ouvia a palavra de Deus. Você vai encontrar nos evangelhos o momento da dedicação das ofertas, Jesus vendo as pessoas lançarem os recursos no gasofilácio, inclusive é lá que está escrito gasofilácio, que era num formato aberto, diferente do que é hoje, mas era um formato aberto, onde as pessoas podiam ver o que era lançado, sim. Não é? De certa forma, isso até hoje
é uma coisa bem interessante, porque se hoje fizer um negócio desse, talvez alguns vão denunciar. Eu digo, pastor, não concordo, não é? Não concordo de jeito nenhum. E pode ser porque o dinheiro que ia entregar era pouco, não queria que ninguém soubesse, ou pode ser porque o dinheiro era muito, não queria que ninguém soubesse, né? Porque é absolutamente relativo, né? A pessoa entende que qualquer recurso ela pode dar para Deus. Aí ela dá aquele recurso, está ali escondido, está tudo certo. Se fosse exposto, talvez ela ficasse constrangida. Pastor, mas não é algo pessoal? Irmãos, vai do coração de cada um, né? Eu não estou dizendo nem A e nem B, mas estou dizendo que o ser humano, dependendo, se incomoda com isso ou aquilo. E nós devemos firmar no que a Escritura diz. Eu acabei de pregar sobre isso. Quando se entrega olhando para Deus. Não se entrega pensando nas pessoas, não se entrega olhando para os homens, mas se entrega olhando para o Senhor. Quero lembrar que existe um trecho da Escritura que Jesus olha para o que é entregue e ele reprova a conduta de quem entregava o que sobrava. A pessoa olhava e dizia, vou dar isso aqui, é o que sobrou. Entregava o que sobrava. E uma viúva entregou todo o sustento que tinha e Jesus deu ênfase naquilo. Claramente deixando ali evidente de que uma pessoa, quando entrega, deve entregar dando honra completa a Deus. Completa. Então, não é honra entregar o que sobra. Por isso que nós temos a prática, eu recomendo a você, primeira coisa que você faz quando você recebe o recurso que Deus te deu, separe o que é dele. Não faça nada para você mesmo, sem antes separar o que é dele. É uma forma de honrar. Por quê? Quando você tem uma coisa que você quer muito, você se esforça para aquilo, você dá ênfase para aquilo. Então, da mesma forma, eu devo fazer para Deus. Quando você entrega primeiro para Deus, você está, assim, de alguma forma, expressando que Ele está em primeiro lugar. Agora, se você faz todas as coisas, e aí depois vê o que vai dar para fazer para Deus, isso não é honra, é semelhante ao Antigo Testamento, que o Senhor reprovava entregar para os sacrifícios animais doentes ou aleijados. O animal tinha que ser em que formato? De preferência no melhor da gordura, que era o 3º ano. O melhor da gordura do animal. Se bem que tem duas interpretações para isso, o melhor da gordura. Poderia ser ele novinho ou no ápice da sua gordura. Novinho entregue, ou seja, eu abri mão de toda uma possibilidade de negócio para entregar para Deus. E no ápice da gordura, quando ao invés de comer ou vender, eu entrego para o sacrifício ao Senhor. Então, no Antigo Testamento, esse princípio deve permear a nossa vida. Se entrega para Deus o melhor. O melhor. Ele deve estar em primeiro lugar. Então, o texto da palavra, ele diz que um era um fariseu, e aí eu acabei de explicar, aliás, expliquei sobre o início da sinagoga, e sobre o fariseu, que era o partido religioso. Haviam vários partidos religiosos, eram os essênios, os herodianos, os fariseus e os saduceus. E esses partidos, eles tinham determinado número de cadeiras no sinédrio. Os irmãos lembram do sinédrio, quando Jesus é preso e é levado para ser julgado. Ele é julgado no sinédrio. Vamos recapitular um pouco disso também. No sinédrio, as pessoas eram julgadas nas causas religiosas. A única nação que o Império Romano permitiu tal coisa foram os judeus. Aliás, os judeus, irmãos, eram tão firmes na leitura da lei que, conforme eu dei o exemplo aqui, quando o imperador Antíoco Epifânio proibiu a leitura da lei, o que eles fizeram? Saíram de Jerusalém. Saíram de Jerusalém. Não pode ler aqui, não? Estou indo embora. Não fique sem a leitura da lei.
não é? Isso é até interessante falar, porque se houvesse uma perseguição no Brasil onde a leitura da palavra fosse proibida, não é? Como é que seria recebido isso pelo povo, hein, irmãos? Não é? Leitura da lei fosse proibida. Como que seria recebida essa situação? Ah, pastor, isso não tem nada a ver. Eu digo, não tem nada a ver, você está por fora. Você está por fora. Eu acompanho, irmãos, eu continuo acompanhando o que está acontecendo normalmente. Inclusive, uma nova desta semana é que já tem sido dialogado nos grupos do poder, no meio dos planos de poder no país, uma forma de regular a igreja quanto ao meio ambiente. Quanto ao meio ambiente. Já está sendo articulado isso muito fortemente, né? Que haverá umas cobranças nas coisas que compramos para que você contribua para o meio ambiente, para a preservação do meio ambiente. Por exemplo, você vai comprar um carro novo, aí uma parte do valor do carro você estará pagando para cobrir o que você vai produzir de problema para o meio ambiente através da poluição que o carro produz. E o que está sendo questionado nesse meio é para quem vai esse dinheiro. Sabe para quem vai esse dinheiro? Para determinadas empresas internacionais que estão instaladas já no Brasil, uma parte já está, e que vão receber esse recurso com a promessa de ajudar na preservação do meio ambiente. Sim, senhor. Todas essas empresas, elas apoiam pessoas que pensam num formato X. E aí eu não preciso dizer qual é o formato X, né? Não preciso falar para você. Pois é, e eu estou falando sobre, você vai comprar uma cartela de ovos, ali tem uma parte do valor que será repassado. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo já não, tá, irmãos? Está sendo conversado e já está buscando se implantar isso, por exemplo, na compra de veículos. Esse período agora é um período que essas coisas estão acontecendo. Essa semana já pintou o assunto igreja e o que é que vamos cobrar delas para a preservação do meio ambiente. E aí cogita-se cobrar algum tipo de imposto para as igrejas. Volto a dizer, esse dinheiro vai para a mão, será repassado para essa instituição que tem a promessa de preservar o meio ambiente. Não são instituições brasileiras, são instituições internacionais. Internacionais. Negócio que eu não posso dizer tudo aqui, porque senão até sair do nosso assunto. Nosso assunto é a Bíblia. Mas eu quis dizer isso só para dizer para você que aquilo que é feito lá fora, daqui a pouco vai bater nossa porta, viu, irmãos? Da mesma forma, isso não é novo, da mesma forma que o imperador Antíoco Epifânio fez, reverberou sobre Jerusalém, causou eles saírem de Jerusalém. Os irmãos estão ouvindo o que eu estou dizendo, irmãos? Pois é. Aí quando você encontrar assim, um crente que diz assim, que nós somos crentes, não temos nada a ver com a política, você lembre ele isso. Tá? Lembre ele isso. Passou o período de eleição, né, irmãos? E independente disso, aqui no púlpito eu não utilizo para eleger esse ou aquele, mas no período de eleição não podia se tocar em nenhum assunto desse tipo que eu estava sendo cabo eleitoral. Eu creio que você não, mas um ou outro, filho das trevas que aparecia por aí, né? Aqui não, né, irmãos? Aqui não, você não, né? Mas de vez em quando aparece um enviado do Satanás que quer dar um jeito de fazer o profeta se calar. Quero deixar claro que o profeta João Batista, ainda que sem a cabeça, ficou, mas ele falou o que tinha que ser dito. Então, a nossa vida aqui na terra, ela tem duas visões que nós não podemos abrir mão. Tem a visão social, vivemos em sociedade,
e aquela que deve permear a nossa vida, é que é a visão espiritual, estamos diante de Deus e a Ele devemos prestar conta. Então, esse cobrador, esse fariseu, ele era a aparência da fé em Deus no meio do povo. Quando você olhava assim para o homem de Deus na época de Jesus, olhava-se para o judaísmo. E ele aqui é a figura que Jesus pegou para colocar na parábola. E na parábola que Jesus contou, esse fariseu, ele tinha o seguinte entendimento sobre sua fé. Versículo 11. O fariseu, em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais. Observe, graças te dou porque não sou como os demais homens. Aí como é que são os demais homens? Ladrões, injustos e adúlteros. Os injustos aqui são pessoas que não vivem conforme o modo de vida que agrada a Deus. Lembra que justos significa exatamente o modo de vida que agrada a Deus? Ladrões, injustos e adúlteros, ou seja, aqueles que estão publicamente pecando. E aí ele finaliza: nem ainda como este cobrador de impostos. Aí, irmãos, em outras palavras, estava lá dentro da igreja, no caso a sinagoga, na parábola, ele está orando a Deus, aí ele olha assim para o cobrador de impostos e diz: nem como essa figura que está aqui, né? Nem como essa figura aí. Ou seja, o homem estava flutuando em cima de uma nuvem, irmãos. O negócio aqui era uma maravilha. Pense num homem bom, multiplique. Isso era uma bênção. E aí, qual é a visão correta? A visão correta está explicada na vida do outro. Não é? Ele, antes de passar para essa parte, ele continua, versículo 12, eu não sou nem como esse, aí ele continua falando de si mesmo: jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. Já o cobrador de impostos, o cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, veja bem, a ênfase aqui é de longe. Já o fariseu, verso 11, o fariseu em pé orava consigo desta maneira. Dá a entender que o fariseu estava próximo da parte da frente, onde sentava as pessoas mais ilustres. Você já conhece essa história os primeiros assentos. E o cobrador de impostos não conseguiu nem mesmo entrar. Ele não conseguiu nem mesmo entrar e ficar na mesma posição. O fariseu, ele entra e fica próximo, é claro, aqui é o templo, e esse próximo aqui significa que ele estava bem próximo, já no átrio, né? Ou estava no átrio, ou estava no santo lugar. Com certeza, ele estava no átrio, onde todos podiam entrar. No santo lugar, só os sacerdotes podiam entrar. O santo lugar onde fica o incensário, onde ficam as mesas, eram 10 mesas, 5 de cada lado, onde ficavam os pães asmos e uma série de outras coisas necessárias para o templo. Mas, se a porta do átrio, que dividia o átrio e o santo lugar, ficava em determinado lugar, ele devia estar ali. Já o cobrador de impostos, ele fica em pé também, de longe e de cabeça baixa. Verso 13, mais uma vez: o cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E não falou mais nada. Quero lembrar que quem está evidenciando esses 2 exemplos de conduta é a pessoa de Jesus.
Quando nós falamos assim, que a nossa vida tem que ser norteada por Cristo, né? Eu tenho que viver um cristianismo cristocêntrico, parece ser uma redundância. Ou seja, se é cristianismo, é cristocêntrico. Mas você sabe que cristianismo se tornou assim uma palavra qualquer na boca de muita gente. Eu sou cristão. Aí, né? Eu sou cristão, mas acredito em um monte de coisa que vai contra o próprio Jesus, não é? E aí o texto segue dizendo o padrão que Jesus estabeleceu. Qual é o padrão? Primeiro, por que errou o fariseu? O fariseu errou, irmãos, em primeiro lugar, porque ele se autodeclarou justo. É ele que declarou. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que uma pessoa não fala de si mesmo. Aliás, você vai encontrar a recomendação de Provérbios que a boca dos outros é que deve louvar você, deve elogiar você. O primeiro erro do cobrador de impostos é falar de si mesmo. O segundo erro do cobrador de impostos, ele tinha uma lista de conduta que ele apresentou para Deus. Irmãos, Deus precisa saber da minha boca o que eu tenho feito? Ele precisa? Não. Não precisa. Ele já sabe. Ele já sabe. Qual é a visão correta aqui? Eu não preciso lembrar a Deus o que eu tenho feito. Aliás, o que deve encher o meu coração não deve ser as coisas que eu tenho feito, porque todas elas são ínfimas, são pequeninas, comparadas com a que Cristo fez. Comparadas com a que Cristo fez. Então, o texto da palavra, ele nos ensina que eu não posso ir por esse caminho se eu quero ser recebido por Deus. E em terceiro lugar, ele aponta para os outros. Ele aponta para os outros. A pessoa consegue falar do pecado das pessoas. Consegue. Ela consegue olhar para a má conduta das pessoas. Veja que na lista dele, ele diz, eu não sou como os outros. Aí como é que eram os outros? Ladrões, injustos, adúlteros, e nem ainda esse cobrador de impostos, como este cobrador de impostos. Irmãos, eu acredito que dispensa, mas só em respeito aos novos, né? Quem eram os cobradores de impostos? Eram judeus que haviam cedido ao apelo de Roma para cobrar impostos em Israel. Os cobradores de impostos, o sustento deles era o que eles cobravam a mais nos impostos da tabela romana. Se a tabela romana estabelecia que para você entrar na cidade com determinada quantidade de peixes, ou no cais, você chegava e tinha que pagar um imposto para entrar com aqueles peixes. Ele colocava uma gordurinha ali, porque ali era o sustento dele. Eles eram considerados judeus traidores do povo e eram considerados pelo judaísmo como pecadores, pessoas que amavam o dinheiro. Então esse homem, na parábola de Jesus, ele foi colocado como padrão para que nós possamos entender como uma pessoa é recebida. E aí eu quero dar ênfase, qual é a coisa que deve encher o seu coração quando você se aproxima de Deus? Quando você se aproxima de Deus, a ênfase sua deve ser para com Deus. E quando você se apresenta diante dele, haverá uma evidência, algo que ficará evidente para você, que você é uma pessoa que precisa dele. Na linguagem desse cobrador de impostos, a palavra dele era, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Quando a frase diz, ó Deus, essa fala é semelhante, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, aquele que vive e reina. O texto diz, ó Deus, como que gritando pelo Senhor e ao mesmo tempo exaltando quem Ele é. Mas quando vai falar de si mesmo, ele só consegue resumir em uma palavra,
pecador. Meus irmãos, o que deve encher o nosso coração é a nossa vida diante de Deus como está. Como nós nos portamos diante dele. O Deus que vê tudo é o Deus que sabe se você na sua mente não está cometendo adultério, ou roubando, ou mentindo, ou sendo como cobrador de impostos, que na visão dos religiosos eram amantes do dinheiro. Eu costumo dizer, irmãos, que uma forma ideal para termos paciência e termos amor pelos pecadores é lembrar de onde saímos, lembrar de como Deus nos recebeu e como nós somos difíceis de lidar. Você quer uma lembrança aí? Eu acredito que todos já passaram por isso. Você lembra quando você descobriu coisas sobre você mesmo e que você teimava em dizer que você não era? Isso acontece muito no casamento. A esposa fala, olha, você está sendo isso e isso. Aí o marido, né, ele corre em dizer, eu não concordo com você, você está errada. Irmãos, aí passa-se assim, alguns anos, passa alguns meses, aí depois a ficha caiu, depois de muitas outras experiências. Aí a pessoa, meu Deus do céu, esse tempo todinho, eu sempre fui isso que eu neguei. Meus irmãos, nós temos que lembrar disso, não é? Algo semelhante hoje, por exemplo, você que passa de 40 anos, aí você olha para um adolescente e você não tem paciência alguma. Irmãos, 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 um dia nós fomos também. É ou não é? Quem não foi aí? Pastor, não fui não, eu sou de Marte e eu desci, né? Desci aqui. Não tem esse, né, irmãos? Não existe isso, né? Não existe. Então, hoje, vamos dizer, você tem... Aliás, irmãos, vamos deixar claro aqui uma coisa. Como é que se dá o ciclo da vida? O ciclo da vida, você nasce, você é criança, depois adolescente, depois jovem e então adulto. Biblicamente, o ciclo da vida. Você é criança, depois você é jovem, não existe adolescente na Bíblia, tá, irmãos? Não existe adolescência. Adolescência é uma coisa do nosso tempo, da pós-modernidade. E isso tende a piorar, já estão diminuindo mais. Você já encontra quem diga pré-adolescência, não é? E a adolescência, ninguém sabe quando é que é ser criança nesse negócio, né? Porque para ser adolescente é tal idade, e a pré-adolescência é criança, meu amigo. Criança e acabou. Mas por que é assim? Porque a complexidade dos problemas do ser humano são maiores. Aí, para localizar essa complexidade em relação à forma de pensar, à forma de ler o mundo, aí se faz essa leitura. Mas, o que eu quero dar ênfase aqui, é que quando nós olhamos para o ciclo da vida, existe uma dinâmica para gerar a maturidade da nossa vida. Qual é? Depois da vida adulta, ou da juventude ser completada, vem o casamento. No casamento, a pessoa é convidada a compartilhar a vida, dividir as coisas, compartilhar a mesma utilização do espaço. E ali a pessoa vai passar por um processo de confrontação, onde ela ama, mas está incomodada com algumas coisas, algumas formas de administrar, e até mesmo administrar as coisas do lar. Depois, tendo eles acertado, vêm os filhos. Parece que eu estou falando aqui uma piada, né, irmãos? Mas essa ordem não dá para definir. Piada por quê? Porque parece que é muito redondinho tudo, né? É muito simplesinho. Não é assim, mas eu estou só buscando dar uma palavra geral. Aí vêm os filhos. Os filhos, então, vão carregar características dos pais. E é quando os pais veem suas características, e é o momento que eles são convidados a relembrar as suas infâncias. Então, nessa hora, o pai, a mãe,
ele é convidado a refletir sobre sua vida. É nessa hora que ele vai lembrar de como ele era duro para com seus pais, e agora ele está no papel, né? E tem uma coisa, irmãos, que tem que haver, eu quero abrir aqui um parênteses e falar para os pais, né? Se você foi rebelde para com seus pais, você nunca pediu perdão, corra para pedir enquanto há tempo. Ah, já morreram, pastor. Então, reconheça diante de Deus que você foi rebelde, se arrependa. Por quê? Porque o que eu estou acostumado a ver é que o pai sofre nas mãos dos filhos, ou do filho, porque aquela mesma rebeldia o pai não tem autoridade nenhuma para conter. Quero deixar claro, irmãos, que você pode ser um homem de Deus genuinamente, mesmo assim, ter problema com seus filhos. Você pode ter sua vida no altar, você é uma bênção. Deus olha para você e está feliz com você. Ainda assim você terá lutas, por quê? Porque o coração dos filhos é o coração de um pecador. É o coração de uma pessoa que nasceu em pecado. Mas eu estou falando daquela pessoa que quando põe a cabeça no travesseiro sabe que foi rebelde. Sabe que deu muito trabalho e nunca pediu perdão, nunca reconheceu. Pastor, não era crente. Meus irmãos, existe um princípio diante de Deus, que aquilo que nós requeremos é aquilo que nós já nos consertamos. E se espiritualmente você não se consertou, como que você vai orar pelo seu filho, repreendendo todo o mal? Como que o mal que opera na vida dos pecadores receberá a palavra com autoridade quando você repreender? Repreender, que eu digo, eu estou falando espiritualmente na vida dos seus filhos. Meus irmãos, a rebeldia, a extrema rebeldia pode causar danos inigualáveis ao que você já tem ouvido ou visto, não é? Relembro aqui uma experiência onde uma mulher estava sofrendo com a sua filhinha de 2, 3 anos de idade, uma série de problemas, e quando procurou aconselhamento, descobriu que precisava consertar a vida, porque havia vários pecados em sua vida que estavam sendo sobre a vida daquela criança. Só foi corrigir, orar pela criança e tudo se resolveu. Não vou citar detalhe porque é bem complexo, então precisaria contar muito mais. Mas é muito sério o que nós estamos tratando. Espiritualmente, quero relembrar aqui, irmãos, porque senão pode ser que alguém, né? O pastor hoje inventou legal, né? Pode ser que alguém ouse pensar isso, porque é um bom escape para o pecador, né? O pecador que não reconhece seus pecados. Irmãos, quando Jesus chegava adiante, por exemplo, Marcos capítulo 5, vamos ler aí, abra aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Aí os irmãos vão entender o que eu estou falando. Melhor, né? Marcos capítulo 5 tem a história aí do endemoniado gadareno, ou gerazeno, nesse texto, né? Porque em outros evangelhos é gadareno. A cidade de Gadaro também era chamada de Genezaré, ou Gadaro. Aí você vai encontrar essas duas formas. Muito bem. Que nem aqui o bairro, né? O bairro aqui é Cunhambebe, mas também Frade, né? Vamos lá? Tem aí a passagem, Marcos capítulo 5. Chegando do outro lado do mar, a província dos Gerazenos, descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espíritos imundos, o qual morava nos sepulcros, e mesmo com cadeias não podiam prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu Jesus, logo correu e o adorou. Adorou aí significa prostrar-se. Logo correu e se prostrou. Depois, verso 7, clamando em alta voz,
que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Veja bem, os demônios que estavam nele olharam para Jesus e reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Por que isso, irmãos? Porque os demônios são espíritos. E eles, quando olham as pessoas, eles olham e veem Eles veem Vamos lá, irmãos? Vem o quê? O coração? Não, coração não. Vem o quê, irmãos? O espiritual. Os demônios, quando olham para uma pessoa, veem o espiritual, são espíritos. E olhando para Jesus, eles viram algo diferente. A identidade de Jesus estava clara espiritualmente. Pastor, agora foi demais. Não, irmão, vamos lá, só mais um pouquinho. Abra aí Mateus capítulo 17. Mateus 17, rapidinho. Você já conhece o texto, mas em respeito aí aos novos, nós vamos ler. Você conhece o texto, fala sobre a transfiguração, não é isso? E aí diz assim o texto, 6 dias depois, todos estão comigo? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, irmãos destes, e levou em particular a um alto monte. Ali Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então, lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, passamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar. Vamos ficar de pé aí, irmãos, e vamos proferir essa palavra, versículo 5. Fique de pé aí, meu irmão. Você está sentado há um tempão. Verso 5. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. A ele ouvi. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Veja bem, o que aconteceu aqui no monte? Houve a descida do céu, e quando o céu desceu, veio Moisés e Elias, estiveram falando com Jesus. Se você quiser saber o que eles falaram, a Bíblia traz, dizendo que eles vieram falar, isso em outro evangelho, vieram falar a respeito de sua morte. Jesus soube aqui detalhes que não sabia sobre a sua morte, provavelmente. E o texto da palavra mostra que quando o céu desce, há uma revelação do espiritual de Jesus. Espiritualmente, como que Jesus era, irmãos? Seu rosto brilhava, suas vestes eram brancas, como a luz, ofuscava as outras coisas, brancas como a luz. Quando os demônios olharam, eles viram o espiritual, e eles souberam que ali era o Filho de Deus. Eu não vou ler, mas você conhece o texto lá no Novo Testamento. Ainda no Novo Testamento, é claro, está lá 2 exorcistas, que eles chegam para uma pessoa possessa e dizem: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Aí os demônios olham e dizem o quê? Quem lembra? Vamos lá? Quem lembra aí, irmãos? O que os demônios respondem?
conheço Paulo, bem sei quem é Jesus, não é assim? Mas vós, quem sois? Aí o que aconteceu com aqueles dois? Pegaram uma pisa. Meu irmão, pense numas tapas que eles pegaram bem dado, e ainda tiveram suas vestes rasgadas. Saíram correndo sem roupa. O que o texto mostra? Que quando os espíritos olharam, não viram nada do que deveriam eles ter. Eles não acreditavam em Jesus, eles acreditavam em um Jesus que Paulo pregava. Não era a fé deles. Seria como pegar uma varinha de condão, não existe, é só uma forma de falar, não é? A pessoa acha que o nome de Jesus é um amuleto, e não é. Então, irmãos, o espiritual é visto. O espiritual é visto. Me lembro de uma história que eu não estava presente, né? Eu me converti, eu acho que há uns 8 meses, 1 ano depois, 2 anos, não lembro quanto tempo, mas pelo menos 1 ano tinha assim. No retiro, uma pessoa ficou possessa e o espírito maligno que estava naquela pessoa era muito agressivo, bateu em muita gente com um cinto. Todo mundo que chegava para expulsar, pegava-lhe uma cinturãozada. E quando não apanhava, o espírito dizia o que a pessoa fazia. E lá tinha um irmãozinho que foi expulsar, e o demônio entregou tudo, e ele saiu chorando. É um espírito maligno X9, né? Entregou mesmo tudo. Ele, não, aqui não sai nada não, você faz isso, isso e isso, e falava detalhe do que fazia. Todos eles espiritualmente estavam como? Sem roupa. Os demônios, inclusive, quando arrancaram as roupas deles, estavam fazendo isso como que dizendo, é assim que vocês vivem. Irmãos, eu estou dando fundamento porque se você não se arrependeu, se você não se corrigiu, como que você vai ter autoridade? Ah, pastor, quando eu aceitei Jesus já me arrependi. Você vai encontrar pessoas que ainda aprovam pecados, que ainda se alegram com o passado. Lembra do passado com alegria em algumas coisas. Você nunca se arrependeu dos seus pecados. O arrependimento dos pecados é quando espiritualmente eu vejo a minha realidade. A minha realidade, irmãos, é que eu sou pecador. E aí eu estou falando da ênfase de como a pessoa deve se ver no arrependimento. Voltando para Lucas 18, por gentileza. Lucas 18. A única evidência deste homem, o cobrador de impostos, foi exaltar a Deus, pedir misericórdia e dizer a sua identidade: eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Então, irmãos, qual o grande problema da nossa vida? Nós podemos atribuir que aceitar a Cristo como Senhor e Salvador resolveu todos os nossos problemas, quando na verdade nós nos esquecemos que nós seremos transformados mediante a caminhada com Cristo. Nós seremos transformados no decorrer dos anos de nossa vida. E aí eu quero retornar para o ciclo da vida que eu estava falando. Eu parei na criação de filhos, no relacionamento, esse ciclo da vida se dá para o aperfeiçoamento do ser humano. A pessoa tem filhos, e tendo filhos, ela vai ser convidada a refletir sobre sua infância novamente. Ela será convidada a refletir sobre o relacionamento com seus pais. E aí, irmãos, haverá muita reflexão. Muita reflexão. E crescendo os filhos, ainda virá os netos, e você terá uma segunda oportunidade de refletir sobre a sua vida. Por quê? Porque a reprodução dos netos
a vida dos netos ainda assim vai fazer você refletir sobre a sua vida. Só que agora, com o upgrade, né, com um acréscimo, porque você vai ver como o seu filho cuida do filho, como a sua filha cuida dos filhos. E você, mais uma vez, vai ser convidado a refletir sobre a sua vida, porque esses dois seres humaninhos passaram por você. Um ainda nos lombos, que é o neto, e o outro, seu próprio filho. Ou filha, né? Filha eu estou falando de forma geral. Isso tudo para que quando você chegue aos 60, 70 anos, você tenha refletido sobre a vida e haja alguma sabedoria em você. Meus irmãos, e aí eu quero falar sobre isso também, os anciãos. Quem eram os anciãos? Os anciãos em Israel eram as pessoas que faziam as cerimônias de casamento, quando num vilarejo não havia nenhuma organização religiosa de Israel, era na presença de um ancião que as pessoas se casavam. E por quê? Porque elas se apresentavam na presença da maior autoridade da localidade, e era o homem também mais sábio. E o ancião era a pessoa que ia dar os conselhos aos jovens. Para você ter uma ideia, na época de Jesus e em todo o período bíblico, não existia esse negócio de jovem andar com jovem. Não existia essa história de... claro, as crianças brincavam, como qualquer criança, mas em matéria de caminhada, esperava-se de uma criança, de um jovem, que ele se espelhasse na vida dos anciãos e que eles caminhassem com os adultos, visando aprender com eles. Eu vou citar para você uma das destruições da nossa sociedade. São pelo menos 30 anos onde a ênfase é jovem andar com jovem, adolescente andar com adolescente. E aí a desgraça vem 30 anos depois. Uma geração desconectada da família, desconectada de valores, desconectada de padrão de ética e moral. Por isso o risco, irmãos, e é muito importante isso, o relacionamento dos pais com os filhos até os 7 anos de idade ser o melhor possível. Por quê? Porque até os 7 anos de idade é que a personalidade de uma pessoa é formada. É até os 7 anos. Isso, é claro, uma visão da psicologia que, em sua maioria das visões, concorda que até os 7 anos a personalidade é formada. O que entrar aí fica. Pastor, e depois, se não teve nada disso? Meu irmão, depois é a conversão em Cristo Jesus, e aí a ênfase será o que o Senhor Deus está plantando, e essa pessoa convertida, ela chamará para si o que é de Deus, e o que é de Deus é tudo que ela fez de errado, vai se arrepender, e ela vai agora agir na conduta de Cristo. Vai receber a herança de Cristo. Oh, pastor, mas não teve pai, não teve mãe, pastor. Pois é, agora ele é filho de Deus, ele receberá a herança de seu pai, e o seu pai entrará no profundo da sua alma por meio do Espírito Santo, gerando novidade de vida. Diga amém aí, meu irmão. Glória a Deus por isso. Mas voltando para a ênfase, eu quero, irmãos, por que eu estou falando desse assunto, né? Por quê? Porque é muito importante isso aqui. Veja bem, nós somos pecadores, nós nascemos em pecado, e nós não podemos esquecer dessa natureza de pecado, no sentido de que quando eu for listar o pecado de alguém, quando eu for observar a falha do outro, eu preciso lembrar da minha vida. E aí eu citei o ciclo da vida para uma pessoa ser um ancião sábio. Irmãos, a Bíblia vai dizer que quem tem um homem, uma pessoa sábia na família, uma pessoa experiente, é uma pessoa feliz, é uma pessoa que deve dar graças a Deus. Se você for estudar isso no Antigo Testamento. Porque alguém que viu o ciclo da vida, qual é o ciclo? O homem tem a infância, a juventude, a vida adulta, o casamento, filhos,
e então os filhos dos filhos, e aí ela foi convidada a uma maturidade no decorrer da caminhada. E essa maturidade, ela precisa encher o coração dos jovens. Por isso, você pode até ter amizade com outras pessoas da sua idade, você jovem, você adolescente, mas você precisa se espelhar em alguém que vai dar a você mais sabedoria. E aí por isso que eu quis falar sobre a cultura da época de Jesus. Irmão, Jesus, ele é o modelo para a nossa vida. Se você não tiver ninguém para se espelhar, não se esqueça, o modelo já está preenchido, é Jesus. Mas é claro que você precisa de alguém que você possa pedir conselhos. Eu normalmente, quando eu estou ministrando curso de noivos, uma das coisas que eu digo, olha, você se ouvia todo o conselho de quem não tinha como dar conselho, acabe com isso na sua vida. Como assim? Ah, pastor, eu tenho um amigão. Ah, nós somos amigos, pastor, desde a infância. É meu amigão. Aí ele está lá no 4º casamento. E ele é que você vai abrir o coração sobre o seu casamento e tudo. Eu pergunto essas coisas, né? Eu pergunto mesmo. Aí já houve, irmão, situações, a pessoa diz, pastor e tal. Eu digo, pois é, irmão, troca isso aí. Isso aí não presta, não. Se você quiser ter problema, é uma boa. Quem são seus conselheiros? A pessoa que se separou não pode ser conselheiro de ninguém. De ninguém. Aliás, irmãos, quero deixar claro aqui. Qual o conselho para um pastor que se separou? Que ele deixe o ministério. Você sabia? Na nossa denominação, não é cumprido isso já faz um tempo em alguns lugares, né? Mas na nossa denominação, quando um pastor se separa, aconselha-se que ele não esteja mais no ministério, que ele entregue o ministério. Quando ele cai em adultério, ele perde o título de pastor. E para ele se tornar pastor de novo, ele tem que passar por novo concílio. Novo concílio. E é claro, respectivamente, e tem o seu casamento restaurado. O pastor da igreja, ele deve ser o modelo dos fiéis, para os fiéis. Assim também como os diáconos. Por que, irmãos, que ele tem que ser o modelo? Porque ele vai aconselhar casais. Você imagina, chega o casal, né? Aí, pastor, nós estamos querendo separar, nós estamos brigando muito, não estamos nos entendendo, queremos separar. Aí ele já se separou, né? Aí ele vai dizer, não se separe não. Né? Tem fundamento isso, irmãos? Tem fundamento não, irmão. Eu conheço um pastor, né, que ele fala, a gente estava conversando sobre isso, pastor de outra denominação, e a gente de vez em quando conversa, e ele disse, olha, eu já disse para minha mulher, você pode ficar feia 100 vezes, eu vou ficar com você. Irmãos, coisa horrível. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu já tinha visto de tudo, eu ia pensar que eu tinha visto de tudo, né? Mas ele estava dizendo assim, né? Olha, pode acontecer o que for, mas eu não me separo porque eu tenho um compromisso com Deus e acima de tudo. A forma daquele pastor falar foi bem estrambólica, né? Mas foi o que ele disse. Ele dizendo que disse para a mulher dele, ele disse, você pode ficar feia 100 vezes mais, mas eu não estou nem aí, eu sou um homem de Deus e eu vou honrar meu compromisso até o fim. Precisa de dizer isso, né? Mas é uma forma que aquele irmão disse que a gente deve honrar o compromisso do matrimônio, independente do que venha sobrevir sobre a vida. Meus irmãos, é muito sério isso. E aqui, eu quero dar ênfase como estavam as sinagogas com cobradores de impostos, aliás, com fariseus como esse. Como é que estavam? Qual era o aconselhamento que existia por parte destes homens? Meus irmãos, quando Deus olha para nós, Ele espera que nós tenhamos a ênfase de que o perdão dos pecados está em primeiríssimo lugar. Em primeiríssimo lugar. Então,
Jesus aqui orienta que a pessoa que se aproxima dele deve saber bem quem é. Eu estou aqui devendo um estudo bíblico sobre isso, né? A depravação total do ser humano. É o estudo que mostra em que pé o pecador vive. O homem sem Deus vive. Irmãos, não tem nada de bom que se aproveite. Não há nada que se aproveite no ser humano. O homem caído em pecado, ele está todo em trevas, ele não enxerga nada, ele não tem como escolher a Deus, ele não tem como fazer o que é bom e algo que agrade a Deus. Nós é que confundimos que atos de justiça, atos de benefício que alguém possa fazer, aprova diante de Deus. Aprova absolutamente nada. Você pode dar o dia, você pode ter uma noite de oração, você pode ler a Bíblia toda em uma semana, mas isso e nada é a mesma coisa se o pecado está na sua vida. Uma conduta religiosa, e aí vamos deixar claro, você não deve listar, o fulano, você é santarrão aí, você só quer ser como aquele cobrador de impostos, você está na mesma linha do cobrador de impostos. Ninguém pode listar alguém. Quando nos aproximamos diante de Deus, devemos falar da nossa vida. Que é isso, pastor? Está lá Daniel, ele falando do pecado do povo. Irmãos, leia o texto de Daniel, você vai ver que ele fala do pecado dele e depois ele pede perdão a Deus pelo pecado do povo. Tem nada a ver com essa conduta. O cobrador de impostos dá ênfase para o seu próprio pecado. O fariseu dá ênfase para o pecado dos outros e a justiça dele. A nossa conduta tem que ser semelhante à de Jó. Jó não fala de si mesmo, mas Deus falou tudo a respeito de Jó. Homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. E aí, com isso, nós vamos compreender melhor a parábola que nós lemos no último domingo. No último domingo, nós lemos o Lucas 17, o versículo 10 diz assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Portanto, não tem espaço para dizermos, Senhor, eu te peço, o Senhor sabe que eu sou fiel dizimista, que eu não falto um culto que seja. Não cabe. Mas quando nos apresentarmos diante dele, devemos expressar como precisamos do seu perdão, da sua graça. Quero convidar você a ficar de pé. E nós vamos adorar o Senhor nessa hora, mas antes vamos orar. E eu quero perguntar a você, como você tem se portado diante de Deus em oração? Como você tem feito nas suas orações? Como você tem se portado para com os outros que estão aí ao seu redor? Ou talvez nem estão, não têm vindo mais, estão caídos no pecado. Como você está? Como você se porta? Você evidencia a sua igreja como a melhor igreja que tem e desaprova quem não faz parte. Você dá ênfase diante de Deus, em primeiro lugar, para com seu próprio pecado, se você ainda está fazendo. O versículo 14 diz, digo-vos que este foi justificado para a sua casa, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Vamos orar? Faça uma oração agora, apresente a Deus seu coração. Peça a Deus agora que o Senhor Deus mude a sua vida. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, nós te pedimos que o Senhor, que sonda e conhece o nosso coração, o Senhor revele a nós mesmos a nossa vida. Que o Senhor nos mostre, Senhor, como estamos.
e como precisamos estar em Ti. Nos abençoe e que, quando tivermos contato com as pessoas, tenhamos um coração humilde, um coração cheio de entendimento de quem somos e fomos constituídos por Ti para sermos instrumento nas Tuas mãos. Nos abençoe, Senhor, e que sejamos humildes genuinamente, conforme a Tua vontade.